Eu jamais imaginaria que eu faria um vídeo fazendo a defesa de filhos do Bolsonaro, mas sim, esse dia chegou. Ontem, a esquerda brasileira conseguiu botar no assuntos do momento no Twitter o termo Laurão. Eu falei, o que é Laurão? Pois é, vocês já imaginam. Eles desceram nesse nível. Roda a vinheta. Amigos, antes de continuar, teremos o mais importante congresso do MBL de toda a história. Sim, é o 8º congresso do MBL, sim, você vai. Entra no link aqui, VC no Congresso, que significa você no Congresso, e nós vamos viabilizar a sua vinda no Congresso. Especialmente se você for de outro estado, ou tá com dificuldades de transporte e etc. Se inscreve que nós damos jeito e vem pro nosso time. Lembrando, todo mundo que comprar o ingresso pro Congresso vai ganhar 3 meses de test drive do Clube MBL. Sim, a gente tá legal nesse nível. Vamos lá, galera. Vou ser bem direto ao ponto, tá? A esquerda vem tirando onda com o caso Jair Renan, em que ele é denunciado por um ex-amigo / affair, não sei o que, Diego Pupi, uma coisa não sei o que, Pupi, né? E o rapaz começa a fazer um exposed, o que por si só é uma coisa muito baixa da vida pessoal do Jair Renan, tá? Então ele começa a expor, né, que conversas que ele registrou em cartório, o Jair Renan disse que ele invadiu o celular dele, mas é muito difícil acreditar que uma pessoa que é filho de um presidente não consegue botar uma senha no celular, coisa que qualquer vovó faz. Mas sim, o Jair Renan não tinha, ele também tem nudes e fotos deles em, vamos dizer, de cueca no quarto, o que, enfim, pelo menos o meu feeling, o meu julgamento, me parece que o Jair Renan é um garoto moderno e que ele tem, vamos dizer, uma relação aí fluida com rapazes e moças, o que pra mim o torna homossexual. O que não deveria ser problema nenhum, mas dentro, vamos dizer, da ideologia do bolsonarismo, do mito Bolsonaro, é uma desonra, né? Porque o Bolsonaro é um cara que distribui medalhas por aí, dizendo que ele é imbrochável e incomível, né? Fazendo, vamos dizer, uma alusão à sua virilidade, né? O Bolsonaro, ele não brocha e ninguém o penetra. Ele é uma máquina de penetração, ele é uma máquina de ação, ele divulga isso pros outros, tanto que ele transformou o 7 de setembro de 2022, data em que o Brasil fazia coisa de 200 anos, em uma data comemorativa da sua imbrochabilidade, como vocês estão vendo aí. Imbrochável, 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 imbrochável. O que é lamentável por si só. Portanto, vamos dizer, essas revelações sobre o filho dele tornam o mito do Bolsonaro um mito meio quebrado. Já vi as histórias do Carluxo com o primo, né, muito estranhas e tal, mas enfim, não vou ficar fazendo julgamentos aqui, porque esses caras do Bolsonaro sempre foram os caras que apontam o dedo pra todo mundo chamando de gays. Vocês são gays, a MBL é bumbum livre e tal, e eles que têm essas histórias no seio da família. Sabe que coisa cruzou muito qualquer ponto? Quando começou a cair na Laura, porque a Laura é uma menina de 13 anos. E as fotos que vêm saindo dela recentes, ela tá, sei lá, ela não tá se vestindo de maneira sensual. E aí a esquerda vem pegando essas fotos e vem construindo no Twitter, e no Twitter é terra de ninguém, a ideia de que ela é o Laurão, o que é uma coisa muito baixa. Eu não queria tratar nesses termos. Mas dizendo que ela é uma menina lésbica, ela é uma criança ainda. Mas eles já estão, isso, e é muito que legal, eles estão celebrando, mas obviamente como uma punição aos pais, a mãe que é evangélica e o pai que é o Bolsonaro. Isso é escroto no nível, porque o Jair Renan, vamos lá, a galhofa, ele é um rapaz maior de idade, é um rapaz que tem um corte falando que na pandemia ele pegava todo mundo, é um cara que era cheio de tirar onda, de pegador, sou filho do presidente, é um cara que todo mundo sabe que não só em Brasília, mas especialmente em Brasília, dava carteirada pra entrar em balada. O Jair Renan é um escroto, é um cara, vamos falar aqui, que tinha uma empresa que, vamos dizer, administrava relações empresariais com o governo, né? Uma empresa de lobby com o governo tocado pelo próprio pai. Você sabe do que se trata, né? O Renan Jair não é um escroto maior de idade, então meio que tá no game. Agora a outra é uma criança. E eles indo pra esse campo, e sim, vou colocar aqui, ela fez aniversário agora e eles foram parar nesse campo. Aí a coisa cruza limites que não são cruzáveis, né? E eu vou entrar nesse ponto porque vocês já sabem, a primeira coisa que vocês vão falar, Renan, mais uma hipocrisia da esquerda. Esquerda brasileira apontando o dedo pro Jair Renan por ele supostamente ser homossexual e agora acusando disso uma menina de 13 anos. Logo eles que celebram a diversidade e tal. E eu não vejo isso nem sequer como uma hipocrisia deles, é uma maldade, a crueldade. Mas o que a esquerda quer dizer quando ela faz isso? Quando ela cancela o Jair Renan por ser gay? A esquerda tá avisando o seguinte: nós temos o domínio destes campos. Portanto, nós podemos cancelar alguém por ser, por exemplo, supostamente ser um homossexual enrustido.
Nós podemos denunciar isso. Nós podemos fazer brincadeiras e galhofas, inclusive com menores de idade, com isso. Porque a nós isso é permitido. Porque nós sempre temos a licença de fazê-lo. Porque nós somos os administradores oficiais do discurso do oprimido. Portanto, nós podemos fazer o uso da marca oprimido. E não importa as submarcas que estejam lá, se é o oprimido trans, se é o oprimido negro, se é o oprimido mulher, se é o oprimido nordestino. Não importa. Nós temos acesso a essas marcas, nós controlamos essas marcas. Portanto, nós podemos fazer o uso, inclusive, pejorativo dele. Olha que bacana. Então, quando a esquerda faz isso, não há hipocrisia nenhuma na cabeça deles. Porque eles possuem a licença para fazer isso. É como se eles fossem proprietários das minorias. E aí você fala, mas como é que eles podem ser? Como, Renan, torne os exemplos mais concretos. Como uma moça lacradora que segue a página da Choquei, ela sente-se à vontade para ser, vamos dizer, dona, proprietária de uma minoria. E veja só, obviamente que, sei lá, Sheila, jovem de 19 anos que segue a Choquei e que economiza sua grana para assistir um show da Pablo Vittar, Sheila não é representante de nada disso. Mas ela pertence a um caldo cultural militante que no fim do dia obedece a estruturas hierárquicas políticas, acadêmicas, artísticas, que ecoam dentro do sistema judiciário e político brasileiro, ou seja, dentro de um sistema formal, e que nessa hierarquia, nessa estrutura que é cultural, mas também passa a ser formal, se sentem à vontade, posto que a punição, por exemplo, dificilmente chegará a ela. Veja só que interessante. Ao Léo Lins, ou alguém de direita que, sei lá, faça uma piada considerada transfóbica ou gordofóbica, a mão pesada do Estado vai chegar lá. Ou seja, ele sofre um cancelamento informal da Sheila também. Isso se transforma numa denúncia feita pela Tabata. E aí um promotor fala, não, colhi essa denúncia. Um juiz de direito pode falar, tá aqui, vamos pra cima. E acontece. O entendimento disso é muito importante, tá? Porque o domínio que as esquerdas exercem sobre essas minorias permite a eles, inclusive, escolher quando é válido ou não usar o discurso de minoria como galhofa e como algo depreciativo. Isso é muito poder acumulado de um lado. Eu volto a repetir, isso é poder demais. Porque no fundo eles estabelecem o que são os tabus, ou seja, o que não pode ser dito, o que é pecado, inclusive a libertação do tabu. Em certa medida é como se fosse a igreja, no sentido de ter os pecados, mas também liberar o período do carnaval. Vai, extravasem. A eles, extravasar é permitido, tirar sarro é permitido. Ao adversário, a lei. É sensacional, né? É importante entender esse caso, porque obviamente é um caso menor diante de um cenário que vocês estão acompanhando, em que o antissemitismo professado pela esquerda chegou no nível tal que influenciadores grandes, acadêmicos, jornalistas, formadores de opinião, formuladores de políticas públicas, façam piadas envolvendo aquele homem do bigodinho que nasceu na Áustria, fez muito sucesso nos anos 30 e 40. Neste nível. Como é que é, Renan? Você tá falando que estão naturalizando aquela palavra com N em 2023, a mesma esquerda que chama todo mundo de, vamos dizer, adepto do N, caso não goste do Lula. Sim, estou falando exatamente isso. Estou falando que é permitido até o humor envolvendo isso. Então, isso deveria não, vamos dizer, assustar vocês no aspecto... e olha só a hipocrisia da esquerda, que me parece que a direita tá sempre ali denunciando a hipocrisia. A gente tem que parar de denunciar a hipocrisia. Não há hipocrisia nenhuma. Eles são senhores dessas minorias. E eles fizeram um trabalho de décadas de ocupação política de posições acadêmicas, posições do funcionalismo, posições judiciárias, posições políticas, formação das consciências e dos consensos. E eles não escondem de ninguém, nem de você, de que eles são donos dessas minorias e que eles formulam o que é válido e o que não é válido ser dito. E quem pode e quem não pode dizer. Então, portanto, não é hipócrita. Eles não escondem de você. O que eles querem dizer é o seguinte: eu posso determinar quem é fascista e quem não é. Quem é aquela palavra com N e quem não é. Quem pode ser gay e quem não pode ser gay. Quem pode dizer que ser gay é bom e quem pode dizer que ser gay é ruim. E tá tudo bem. Se tiver conosco, se estiver dentro da nossa hierarquia e se professar a nossa linguagem de amor da maneira certa, tá autorizado, tá? Então, a lição que nós temos que ter nesses casos todos, tá? É a seguinte. No final das contas, é tudo sobre poder. É sempre sobre poder. E ficar na denúncia da hipocrisia pura e simples não é expressar poder. É justamente expressar a própria impotência. E quem fica o tempo todo expressando impotência não chega a lugar nenhum. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês. Mais de 10 mil pessoas em 7 edições. Os maiores nomes da política brasileira reunidos em um só lugar. Aulas com os principais intelectuais da direita no país. Debates, congresso simulado, atividades criativas, a maior e mais completa imersão na política que você pode ter. Vindos de todo o país, caravanas de militantes e apoiadores. O Congresso Nacional é mais que um evento de política, é uma experiência. Quer saber o destino do MBL em 2024?
Garanta já o seu ingresso. Vagas limitadas. www.mbl.org.br/congresso